Olá pessoal, bem-vindos ao Está na Bíblia. Hoje irei discutir a respeito de um termo que ainda é muito falado entre as igrejas e entre o meio teológico, né? Mas eu não vejo isso como um fator de salvação, mas infelizmente, não sei qual o motivo, ainda é muito discutido. Hoje irei falar a respeito do véu. Muitos falam que o véu se rasgou e por isso denominações que ainda se utilizam do véu são heresias, são seitas. Será que isso é uma verdade bíblica? O que será que as Escrituras nos dizem a respeito do véu? Vamos conferir? Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de deixar claro aqui que eu não vejo esse assunto do véu como sendo um assunto de salvação. Mas eu quero mostrar a visão bíblica sobre isso, tá? Porque muitos falam, apontam, acusam e parece que o entendimento bíblico não vem ao caso, né? Eles falam que eles ouvem e somente igual papagaio, né? Só repete aquilo que ouve, né? Então, né, como se fosse uma esponja, né? Coloca uma esponja dentro de uma vasilha com água, quando você vai ver ela está cheia, quer dizer, ela absorveu toda aquela água lá sem fazer distinção do que era. Né? Então, a hora que você aperta, sai tudo aquele caldo lá. Né? Então, o ser humano que vai na igreja sem ser como os bereanos, que Paulo fala, né, em Atos, é desse tipo. Absorve, 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 tudo, não filtra nada e sai falando asneira. Né? Que nem papagaio. Se você ensinar coisa errada para papagaio, ele vai falar coisa errada, sem entender o que ele está falando. Né? Então a gente não pode ser assim. Então nós vamos nas Escrituras e vamos ver o que elas dizem a respeito do véu. Tá certo? Primeiro, a gente vê que a Escritura ela fala de dois tipos de véus. Tá? Existe o véu lá do tabernáculo e existe o véu que Paulo fala aos Coríntios. Tá? Então nós vamos distinguir esses dois tipos de véu para a gente poder depois fechar esse véu que se rasgou e se é ou não heresia usar véu na igreja hoje. Se as que usam hoje são seitas. Tá ok? Então vamos lá. Primeiramente vamos entender o véu do tabernáculo. Tá? Quando Deus deu a Moisés as instruções para fazer o tabernáculo, né, Deus mostrou para Moisés como tinha que ser. Então, vou falar brevemente sobre o tabernáculo, tá? Para não tomar muito tempo. Então, o tabernáculo é constituído de um pátio, onde tinha um altar do sacrifício e tinha uma pia. Ali, o sacerdote levita vinha, recebia o israelita com oferta e fazia o ritual. Dentro do tabernáculo, havia um primeiro compartimento que chamava-se lugar santo. Ali tinha um incensário que ficava queimando incenso o tempo todo. Os sacerdotes eram responsáveis por manter aquilo, né, que representava as orações dos israelitas indo a Deus. Tinha uma mesa com 12 pães, que representava as 12 tribos. Tinha um candelabro, que também constantemente tinham que manter aquela chama acesa, né? Porque ali, aquele candelabro era abastecido por azeite, que representava o Espírito Santo. Tá? Entre o lugar santo e o lugar santíssimo, havia um véu, porque no lugar santíssimo ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança continha dentro dela o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. Então ali ficava a Arca da Aliança, onde se fazia a presença de Deus. Ali Deus estava presente. Então esse véu, que Deus pediu para Moisés confeccionar para pôr no tabernáculo, fazia a separação do lugar santo do lugar santíssimo. Tá? Em algumas traduções você vai encontrar como lugar santo e santo dos santos, tá? Mas é o lugar santo e o lugar santíssimo. A tribo de Levi era a tribo sacerdotal, vamos dizer assim. Então todos os sacerdotes eram da tribo de Levi, que a tribo de Levi ficou responsável por cuidar das coisas de Deus, somente isso. Então, os sacerdotes eram muitos, tá? Eles tinham uma vestimenta específica e faziam esse ritual. Sumo sacerdote havia somente um,
um só da tribo de Levi era o sumo sacerdote, que também tinha umas vestimentas especiais lá e se fazia presente uma vez ao ano no tabernáculo, tá? Tem como fazer uma ligaçãozinha com uma denominação que existe hoje aí? Que adora imagens, né? Usa uns crucifixos. Tem, né? A Igreja Católica. A Igreja Católica pegou esse exemplo do tabernáculo, né? Altar, né? Vestimentas de sacerdotes, que seriam os padres, né? Um único sumo sacerdote, que hoje seria o Papa, né? Que trocaram o nome, agora é pontífice, né? O pontífice não é mais sumo sacerdote, é pontífice, né? Tudo pecador, tá? Tudo pecador, ninguém é santo ali, tá? Mas pegaram isso daí, tá certo? Então acontecia o seguinte, os sacerdotes faziam o ritual do pecado, né? Uma vez por ano descia o sumo sacerdote e espiava todo aquele pecado daquele um ano do povo de Israel. Então ele entrava lá no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, né, na presença de Deus, sem pecado, porque se entrasse com pecado na presença de Deus, morria. Tá? Então, e não era qualquer um que podia entrar lá, somente o sumo sacerdote. Então era um lugar especial ali. E esse véu fazia essa divisão. Então ninguém tinha acesso, vamos dizer, a Deus, senão através do sumo sacerdote, que é o que a Igreja Católica faz hoje. Ou você se confessa ao Papa, ao Padre, ou nada feito, né? Tudo que o Papa fala é beleza. Então, eles tiraram disso daí, tá? Então, não tem nada a ver isso aí hoje. Mas naquela época era assim. Então é isso, esse véu fazia essa divisão, né? Entre os homens pecadores e o homem que entra à presença de Deus. Então, tinha isso. O véu que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, ali ele está dando um ensinamento, né? Num lugar onde havia muitos problemas. Então ali foi um ensinamento local, tá? E cultural daquela região. Pode ver que nas outras cartas de Paulo ele não fala a respeito de véu, tá? É porque naquela região havia um problema, tá certo? Então o que acontece? Em Coríntio, todas as mulheres que tinham o cabelo curto ou a cabeça raspada eram prostitutas. Era uma marca, vamos dizer assim. Se você chegasse na região de Corinto, se os moradores local lá vissem uma mulher de cabelo curto ou cabeça raspada, já sabia que era prostituta. Não tinha nem o que perguntar. Já sabia que era. Só que por conta da morte vicária de Cristo, né? Morte vicária, vicária significa no lugar de. Tá? Então, aquela cruz que Cristo morreu era minha e era sua. Ela tinha as nossas medidas, mas Cristo tomou isso para ele e morreu no nosso lugar ali. Porque assim hoje nós temos o direito, através de Cristo, que é o nosso único mediador e intercessor. Tá bom? Então, senhores padres, para de ficar falando que tem santo intercedendo, tá? Para de ficar falando que tem Maria intercedendo, tá? Então, ele é o único intercessor e mediador entre nós pecadores e Deus. Então, quando ele morreu na cruz, ele abriu essa porta para a gente. Ele rasgou o véu de cima a baixo. Marquem isso, ele rasgou o véu de cima a baixo. Tá? Então, quando uma prostituta se arrependesse dos seus pecados, que hoje por conta do sacrifício de Cristo, todos nós temos o direito de arrependermos dos nossos pecados e nos voltarmos a Cristo. Então elas se arrependiam dos pecados delas, tá? E se voltavam a Cristo. Só que cabelo não se cresce do dia para a noite. Então Paulo fala assim, use o véu no lugar do cabelo. Ele vai fazer a vez do seu cabelo, porque aí você não vai ser confundida com as que estão em pecado ainda. Quando virem você com o véu na cabeça, opa, aquela não é prostituta, ela é convertida. E ele fala que convém que a mulher tenha o cabelo crescido. Em nenhum momento Paulo fala que o cabelo tem que chegar nos pés, em nenhum momento Paulo fala que não se pode cortar o cabelo. Ele diz que convém a mulher ter cabelo crescido, porque aí já vai se diferenciar das demais mulheres, tá? E com o cabelo crescido, não precisa usar o véu, tá? É isso que ele quer dizer ali.
É um problema cultural, tá? Local, o uso do véu ali em Corinto. Agora, voltando ao véu que se rasgou. O véu que se rasgou, gente, é o véu do tabernáculo. É aquele véu que fazia separação para qualquer um não podia entrar na presença de Deus. Agora, com a morte de Cristo, através de Cristo, nós temos caminho direto a Deus. Hoje não precisamos mais de homens pecadores para fazer esse meio campo, tá? Não precisamos mais ficar confessando coisas a homens pecadores para termos o perdão. Hoje você vai direto a Deus e pede o seu perdão. O véu que se rasgou foi o véu do tabernáculo, tá? Esse véu se rasgou de cima a baixo na morte de Cristo. O véu que Paulo fala, tá, era um outro véu. Só que hoje pode-se usar véu na igreja? Sem problema algum. Sem problema algum. A Bíblia não condena o uso do véu e a Bíblia não proíbe o uso do véu. O que não é certo é usar o véu como obrigação de uso e como sendo um caminho para a salvação. Se você não usar, você está pecando, você se perderá e é obrigatório a mulher usar o véu. Isso é errado. Tá? Isso não concordo com isso. Mas não é errado usar. Se a igreja em si entra num consenso em que as mulheres têm que usar o véu, sem problema. Sem problema. Não há problema algum nisso. Agora, esses que vêm para mim e falam: nossa, você vê aquela denominação? Aquilo lá é seita. Por que é seita? Porque usa véu. O véu se rasgou. Não se usa mais véu. Gente, pega a escritura. Para um pouco. Para de ser esponja. Sabe? Para de ser esponja. Vai lá, estuda, olha. Bereanos. Vamos ver se é isso mesmo. Não, peraí, ó. Não condiz, a Bíblia não proíbe. A Bíblia não condena. Se eles querem usar, deixa eles usarem. Não é isso, não é essa atitude que vai salvar uma pessoa ou que vai fazer de uma denominação uma seita. Agora, você trocar a palavra de Deus, você mudar a palavra de Deus para encaixar na sua doutrina, isso é seita. Isso é seita. Como os testemunhas de Jeová falam que Jesus era um Deus, como eles falam que Jesus é príncipe, eles falam que Miguel era Jesus, rebaixam Jesus à categoria de anjo. Jesus é o Criador. Entende? Isso sim é seita. Tá? Você ficar mudando vírgula de lugar ou colocando vírgula onde não existe para você se encaixar numa doutrina, isso é ser seita. Tá? Os adventistas sabem do que eu estou falando. Da bendita vírgula. Quando Cristo morreu na cruz e falou para o ladrão. Eles sabem essas vírgulas que eu estou falando. Tá certo? Isso sim é seita, você mudar, fazer aquilo se encaixar na tua doutrina. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, tá? Mas espero vocês no próximo, tá? Então, fiquem com Deus, no mais tudo em paz e até o próximo vídeo, hein? Fui!